participação. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial Consciência Negra. Eu recebo Liliane Rocha, CEO e fundadora da Gestão Kairos, uma consultoria especializada em sustentabilidade e diversidade e também autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo. O assunto de hoje, o negro no mercado de trabalho. Seja bem-vinda. Liliane, eu queria que você começasse contando um pouco para a gente dessa questão do negro no mercado de trabalho, né? E falar um pouquinho da sua experiência. Hoje você é uma empreendedora, mas me conta um pouquinho dessa dificuldade que tem mesmo o negro de galgar assim, a posição dele no mercado. Maravilha. Priscila, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que estar aqui para falar desse assunto é algo fundamental, né? Sempre uma oportunidade muito enriquecedora, eu acho, para a gente e para todo mundo que assiste junto conosco. Falar um pouco do negro no mercado de trabalho perpassa, de fato, um pouco pela minha jornada, né? Uhum. Então, ultimamente, eu tenho me colocado um pouco no contexto dessas conversas, considerando que sou uma mulher negra, oriunda de família humilde, né? Eu acho que é a realidade da grande maioria das famílias no Brasil e certamente das famílias de população negra. Então, na primeira infância, cheguei a passar por algumas dificuldades, morar em barraco de madeira, daqueles de 18 metros quadrados, chão de barro, pedir dinheiro na rua, todas essas vulnerabilidades. Mas com o tempo, estudando bastante, me dedicando, consegui ascender a grandes empresas, né? E em 2005 eu entrei como estagiária na primeira grande empresa que eu trabalhei, uma empresa do setor de eletrônicos, e de 2005 para cá eu pude ir galgando espaço nas empresas, né? Então cheguei até gerente numa empresa de mineração da América Latina, responsável por Brasil, Peru e Colômbia, sempre na área de sustentabilidade, de responsabilidade social e ambiental, mas sempre permeando esse olhar de diversidade. Num contexto onde logo que eu entro na primeira empresa, essa questão da diversidade entra na minha vida. Porque até então, em todos os lugares que eu frequentava, tinham muitas pessoas parecidas comigo. Sim. Né? Escola pública, transporte público, eu tenho brincado, né? Em qualquer lugar que eu ia, tinham pessoas negras. Sim. Quando eu entro na primeira empresa multinacional, holandesa, inclusive com uma gestora maravilhosa, Flávia Moraes, que tinha um olhar de diversidade muito forte, ainda tem, eu percebo que eu sou a única negra. E daí é como se eu tivesse mudado de planeta, né? Assim, nossa, não tem mais negros. E perpassando por todas essas empresas, mesmo aquelas que tinham programas de diversidade fantásticos, líderes incríveis, né? Não à toa o meu livro chama Como Ser um Líder Inclusivo, né? Ele é muito pautado nas grandes lideranças inclusivas com as quais eu trabalhei no decorrer dos anos nessas empresas. Ainda assim, essa questão do preconceito, ela se fazia presente. À medida que na última empresa que eu trabalhei dentro, né, onde eu já tinha essa posição de gestora América Latina, no meu segundo dia no corredor, uma pessoa parou e falou assim, eu brinco, né, entrei me achando na empresa, gestora América Latina. E aí no segundo dia no corredor, uma pessoa me parou e falou assim, nossa, contrataram uma mulher negra para essa vaga? Então, naquele momento, né, eu pensei, gente, realmente, porque assim, claramente eu nunca tinha escutado em nenhuma das empresas que eu tinha trabalhado. E naquele momento eu pensei, nossa, realmente, né, essa questão, ela é muito latente. Nessa última empresa eu implantei o programa de diversidade que nas outras já tinha. E aí, quando eu perpasso por esse meu olhar, por essa minha jornada, e percebo que o contexto do qual eu parto na sociedade vai me demandar conhecimento, não somente técnico, não somente de especialista nas áreas que eu trabalho, mas também do que é a questão racial no Brasil, do que é a questão de gênero no Brasil, para poder interagir com o meio, eu começo a perceber a defasagem que a gente tem entre brancos e negros no mercado de trabalho, inclusive expressas por indicadores e estudos, né? Então tem um que eu gosto muito, um estudo do Ethos, feito com as 500 maiores empresas brasileiras, no qual a gente vê que apesar da população brasileira ser composta por 54% de negros, quando a gente vai para as 500 maiores empresas é 33, 35% do quadro funcional, quando a gente vai para a liderança é 4,7%. Né? Então, assim, onde estão essas pessoas? Não estão nas 500 maiores empresas. E aí o que eu acho mais interessante ainda é que quando a gente pega esse estudo de 2010 e de 2016 e compara negros na liderança de 2010 para 2016, eu tenho perguntado nas palestras, né? Eu falo, vocês acham que o percentual de negros caiu, se manteve ou aumentou de 2010 para 2016, considerando que a gente tem falado tão mais de diversidade? Sim. E daí a realidade é que o percentual de negros diminuiu, né? Antes era 5,3% e agora 4,7%. A que se dá isso, essa queda?
Olha, eu acho que a gente pode trazer várias questões, né, que a gente tem trabalhado. É difícil achar uma única resposta para essa problemática que a gente vive no Brasil. Eu diria que a primeira é o sistema estrutural de racismo que a gente tem no Brasil, né? Algo que a gente não gosta de falar muito, né? Acho que só quando a gente fala a palavra racismo já vem todo um estigma, mas é algo para o qual a gente tem que olhar, assim. Então, o que eu tenho comentado com as pessoas do legado que a gente tem no Brasil, né? Tenho falado assim, olha, o brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade, né? A gente só perde para a África do Sul. Às vezes o pessoal desconfia do dado, mas é um estudo que eu acompanho há anos. O que isso quer dizer? Que quando perguntam para a gente questões básicas do nosso país, a gente não conhece. E é verdade, eu tenho testado isso nas palestras que eu faço. Eu tenho perguntado, gente, quantos anos de abolição da escravatura a gente tem no Brasil? O pessoal não sabe. Aí eu respondo, 130. Para quantos anos de escravatura no Brasil? O pessoal também não sabe. 388 anos. Né? Eu até faço com a mão para as pessoas entenderem, né? 388 anos de escravatura para 130 de abolição. Que legado que isso deixa pra gente? Sim. Aí as pessoas começam a responder fora, né, do preconceito. Eu falo, não, bem pertinho. Normalmente eu estou numa sala de uma grande empresa, com 100, 200, 300, 400 pessoas. Eu falo, o legado que deixa essa sala. Olhem ao redor. Não tem negros, não importa se eu estou no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte ou no nordeste. Eu rodei todos os países ao longo desse ano, todos os estados, né, todas as regiões do país ao longo desse ano, e não tinham negros. Então eu acho que esse legado, que inclusive fez com que no Brasil a gente associasse ao negro a uma mão de obra braçal e não intelectual, né, e que vem no imaginário coletivo, né, passado de geração para geração, histórica e culturalmente, que é o que a gente tem tratado muito hoje, como essa questão dos vieses inconscientes, né? Então a gente olha um negro na sociedade e associa a um trabalho braçal e não a um trabalho intelectual, e como isso se processa quando você é uma pessoa de recursos humanos que está fazendo a seleção de uma pessoa, a contratação, a promoção, a retenção na empresa, ou quando você é um líder e está fazendo a contratação, a seleção, a retenção, o desenvolvimento da empresa, gerando essa defasagem que a gente vê hoje no mercado. Tanto percentualmente dentro da empresa, como quando a gente fala de renda média salarial. Que também é a diferença. Que também é a diferença. Até para depois a gente entrar nesse assunto da questão da renda, você atua dentro da empresa, porque assim, hoje existe a lei seria cota, mas para pessoas com deficiência, né? Não há uma lei que estipule o número de contratações de negros ou homossexuais, não há. Como fazer, então, esse trabalho para que realmente as pessoas elas sejam incorporadas pelo seu profissionalismo e não pelo ou a cor da pele ou opção sexual? Perfeito, Priscila, excelente pergunta. O pessoal tem mesmo, né, essa curiosidade. De fato, a gente tem uma legislação no Brasil que data de 91, que fala que empresas com mais de 1.001 funcionários têm que ter 5% do quadro de pessoas com deficiência. É um desafio também, né? As empresas tentam bastante atingir a cota e superar a cota de forma afirmativa, mas de fato é um desafio. Qual que é o paralelo que eu traço quando a gente fala de negros, mulheres, LGBT? Eu sempre tenho dito assim, olha, uma empresa tem que refletir a demografia da sociedade onde ela está. Seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual, seja em âmbito nacional. E daí eu pesquiso mesmo. Qual o percentual de negros nesse município, nesse estado, nesse país, se for uma empresa nacional? E daí eu falo, olha, dado que a população brasileira é composta de 54% de negros, 52% de mulheres, 25% de pessoas com deficiência, onde estão essas pessoas quando eu entro na empresa? Porque se eu entro na empresa e não vejo essas pessoas, eu não estou refletindo a demografia da sociedade, no quadro funcional. Certo. Se eu vou para a liderança, aí realmente, provavelmente, né, tirando empresas que são casos de sucesso, o que a gente vai ver é que realmente a gente não consegue refletir essa demografia. Então, acho que essa é uma boa base, né? A gente tem uma população no Brasil que consome, que gera a nossa cultura, que gera nosso valor, que constitui os processos econômicos do país. Então, essas pessoas estão dentro das grandes empresas? Esse é o parâmetro que eu tenho traçado. Quando você apresenta esse relatório, então, para as empresas e mostra a necessidade, então, de uma inclusão, como elas recebem isso? E também eu queria que você falasse a diferença até para uma multinacional, por exemplo, europeia, elas aceitam os negros, a indicação dos negros, como funciona?
Bom, diversas áreas dentro da empresa me chamam, né? Às vezes o pedido de uma empresa, ela vem por parte do próprio presidente da empresa, que é tocada em algum momento, ou que já vem com essa temática ao longo da vida dele e resolve se posicionar, né? Inclusive dentro do contexto que a gente vive na atualidade. Às vezes vem da área de recursos humanos, às vezes vem da área de comunicação, às vezes vem da área de relações governamentais. Olha que variedade de convites. A depender da área que me convida, os desafios são diferentes. Mas quase sempre quando uma empresa me chama, ela já quer atuar com diversidade, o que é muito bacana. Né? Ela já entende o valor, tanto em termos de vantagem competitiva, como em termos de direitos humanos. E daí a construção que a gente faz conjuntamente dado o segmento daquela empresa, a quantidade de funcionários daquela empresa, ao negócio daquela empresa, ao fator dela ser uma empresa nacional ou multinacional, porque tudo isso é cultura empresarial, como que a gente vai trabalhar a diversidade nessa empresa, como que a gente vai trabalhar grupo de diversidade nessa empresa, que grupo de diversidade faz sentido nessa empresa, né? E aí o primeiro passo é entender qual o status que a empresa está hoje. Quer dizer, hoje, a depender da empresa, qual o percentual de negros já tem dentro? Né? Se for uma empresa, de 10 mil funcionários com 5% de negros, bom, esse é um tema. Se for uma empresa de 10 mil funcionários com 50% de negros, que legal, aqui a gente já tem uma representação da demografia. Daí eu vou olhar para a liderança. Né? Então, a depender desse contexto, para os mais variados grupos, aí que a gente vai construir a estratégia. E é nesse momento que demanda mais diálogo entre o que eu, como especialista, cientista desse tema na sociedade, né, gestora desse tema, e o que a empresa está disposta a fazer, olhando, direcionando, é onde a gente vai precisar construir um ponto comum. E quando você fala, né, de cenários nacionais e internacionais, eu acho que depende muito do país que a empresa é oriunda. Né? Então, empresas americanas, por exemplo, têm dado diretrizes muito fortes para o Brasil. E acho que eles olham esses temas de forma, inclusive, legal há muitos anos, né? Quando a gente olha o contexto de 64 nos Estados Unidos, da Lei de Direitos Civis, onde já se colocou cotas para a população negra, mesmo naquela ocasião, a população negra lá sendo 12% da população. A África do Sul, desde 94, né, tem ações afirmativas muito expressivas também. A Europa varia, né? Eu acho que eu trabalhei em empresas holandesas que tinham um olhar muito forte para a diversidade e para todos os grupos. Sim. Mas esse mês, por exemplo, eu tive na Europa, numa iniciativa da Comissão Europeia, representando o Brasil. Eu fiz a abertura do Evento Nacional de Diversidade de Portugal. Tava Portugal, Letônia, Estônia, Luxemburgo. Tinha de 100 a 300 pessoas a depender do momento do evento. E eu era a única negra. E daí eu falei, nossa, parece que eu tô no Brasil. Porque, né, assim, a gente tem esse olhar, né, de eu vou para a Europa e lá eles falam muito de direitos humanos, né? Então, em todas as frentes, eles estão muito avançados em direitos humanos. E isso não é verdade, depende do país. Então, tem países que estão mais avançado, por exemplo, Holanda, né, um país que olha muito para todas essas questões. Tem países que estão menos avançados ou que olham mais para um tema. Então, lá eu senti, por exemplo, a temática da mulher muito forte, certo. A temática de gênero latente. E realmente, né, tem várias legislações na Europa para isso. Mas a questão de negros e pessoas com deficiência, por exemplo, eu achei menos latente. Eu era a única negra e fiz amizade com uma única moça cadeirante que estava lá e que falou, nossa, só tem eu. Daí eu falei, só tem eu também. E daí, você acha que a cota, ela é impor uma cota, impor uma legislação, é uma saída, é um paliativo, ou até pode trazer algum constrangimento dentro da empresa, ou, é chefe, é negro por causa da cota, né? Eu acho que existem esses comentários também. Sim. Eu acho que tem duas questões. Uma é no âmbito governamental, onde até ir para a África do Sul, eu não era a favor das cotas, nunca utilizei cotas, inclusive pela geração a qual eu pertenço, mas quando eu fui na África do Sul e estive em lugares de alto poder aquisitivo e tinham negros, isso nunca acontece no Brasil, eu sou sempre a única. Na África do Sul eu fui em vários lugares carérrimos, e tinham negros, aí eu não aguentei, parei um negro e perguntei, falei, nossa, por que aqui tem negro em lugares de alto poder aquisitivo? Daí ele falou, por causa das políticas de ações afirmativas de 94, isso fez muita diferença, né? A minha filha, acho que ele tinha uns 40, 50 anos na ocasião, ele falou, a minha filha já não vai mais precisar disso. Né? E aí eu fui estudar a África, Estados Unidos, eu fiquei um pouco mais consciente sobre a importância da lei de cotas no âmbito governamental. Quando a gente olha para empresas, eu não gosto de usar a palavra cotas, até por causa do estigma que essa palavra traz, e porque ela vai muitas vezes me levar por caminho de discussões que talvez gerem mais desgaste do que construção. Sim. Então eu tenho falado outra coisa, eu falo assim, olha, área de jurídico, tem meta, não tem meta? Área de financeiro, tem meta, não tem meta?
Vendas tem meta, comunicação tem metas. Num sistema capitalista, dentro de uma grande empresa nacional, multinacional, toda a área tem meta. Por que só a área de diversidade não vai ter meta? Tem que ter meta também. É assim que a gente trabalha em grandes empresas, com metas, indicadores de curto, médio e longo prazo. Com diversidade não pode ser diferente. A gente tem que entender onde a gente está e para onde a gente tem o potencial de caminhar. Quanto à última questão, que eu acho muito relevante, as pessoas perguntam, né? Ah, mas agora eu vou ter que contratar só porque é negro? Agora eu vou ter que promover só porque é negro? E aí eu sempre falo, olha, não, né? Aprendi isso até com a Djamila Ribeiro. Não, você não vai contratar só porque é negro, nem promover só porque é negro. Você vai contratar e promover porque é a pessoa mais competente. Sim. A questão é que antes da gente falar de diversidade na empresa, a gente estava deixando uma gama de pessoas do lado de fora, por ser mulher, negro, pessoa com deficiência, LGBTQ+, etc. Quando a gente entra com o programa de diversidade, a gente tira esse filtro e realmente dá igualdade de oportunidade. E daí, certamente, a gente vai contratar a pessoa mais competente. Você comentou que na África do Sul são políticas de... Ações afirmativas. Ações afirmativas. O que é isso? O conjunto de ações afirmativas que a gente tem, tanto na África do Sul, no contexto de 94, quanto nos Estados Unidos, no contexto de 64, trazem uma série de estímulos para grandes empresas, para poder público, para ter realmente a entrada de pessoas negras nas universidades, que já é uma grande questão, e para ter a contratação dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem um avanço do poderio intelectual e econômico negro propositivo e estimulado pelo governo. E por que as pessoas ainda fazem essa diferenciação por conta da cor? Né? Há a mesma formação em universidades conceituadas, a mesma qualificação. É claro que, eu acredito que você vai concordar comigo, que o negro ele acaba se esforçando até muito mais numa formação, em cursos, para poder se destacar, e ainda num processo seletivo ele é depreciado. É como eu disse, né? Eu acho que a gente tem várias explicações para isso. Para todas elas, a gente tem que olhar para a construção da forma de pensar do indivíduo, né? Eu fui fazer um mestre de coaching para isso, para entender que caminhos e conexões mentais as pessoas percorrem para ter determinados comportamentos. Como eu disse, eu acho que em questão à relação racial, a gente tem um legado histórico e cultural, porque assim, veja bem, a gente fala que a abolição foi há 130 anos. Às vezes a gente nem sabe desse dado, mas quando a gente sabe dele, parece que é muito distante, não parece? Sim. Parece que é muito distante. Mas quando a gente para olhar, e essa outra reflexão foi com uma amiga, Fernanda Macedo, também achei interessantíssimo, é uma reflexão na linha de, bom, eu não sou escrava. Tá claro aqui, né? A gente está conversando. Sim. Meu pai não era escravo. Minha avó nasceu em 1932. Ela não era escrava, mas a minha bisa, minha tatara já era. A gente está falando de 3, 4 gerações para trás. Não está tão distante. Está muito perto. O que o bisavô ensinou para o vô, que ensinou para o pai, que ensinou para o filho, como isso constrói as nossas interações sociais e que imaginário a gente tem em relação ao negro quando a gente fala do Brasil. Né, e que a gente pode, de novo, chamar de vieses inconscientes, porque é algo que é muito rápido, né, é menos de um segundo, você olha para a pessoa, você já formou uma opinião que está atrelada a todo esse estigma. Né, uma outra reflexão muito interessante que a gente tem feito, tenho brincado com as pessoas, né? Ah, você já leu a Lei Áurea? Aí eu brinco, né? Aquela lei com vários artigos falando de educação, de trabalho, de assistência social, de medicina, tal. Não, gente, né? Aprendi também com a Fernanda Macedo, minha amiga advogada. Tinham 3 artigos da Lei Áurea, imagina. Né? Você faz uma lei de abolição da escravatura no Brasil com 3 artigos. A partir de agora está livre. E não olha para questões de educação, não olha para questões de inserção no mercado de trabalho. Né? Até 1900 no Brasil o negro não podia estudar. De novo, que legado isso gera pra gente? É exatamente o legado que a gente tem hoje. Ah, é motivo pra gente se sentir culpa? Não. É motivo pra gente se responsabilizar? Com certeza. Né? Só que para isso a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter informação, a gente precisa debater esse assunto, a gente precisa achar que essa é uma questão nossa, de todo brasileiro, dos 200 milhões de brasileiros, não só de 54% da população, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. Aí a gente falou um pouquinho sobre a questão salarial. Eu queria que você me contasse como que é o perfil hoje. A gente já sabe que as mulheres ganham menos que os homens e os negros. E as negras, qual a diferença? A gente tem um estudo da UERJ bem interessante, eu não vou lembrar os percentuais agora para falar, mas eu lembro claramente do desenho, porque era um desenho que mostrava pessoas. E daí mostra, né, nesse estudo da UERJ, a média salarial de um homem branco, a média salarial de uma mulher branca,
a média salarial de um homem negro e a média salarial de uma mulher negra, onde a gente pode ter entre a mulher negra e o homem branco até 60% de diferença salarial. Então, são estruturas que a gente continua mantendo hoje no país, de diferença salarial por duas questões que até surpreendem a gente, né? A questão de gênero, se é homem e mulher, e a questão de etnia, se é branco ou se é negro. Independente da formação, né? Esse estudo é feito para pessoas com a mesma formação, com a mesma escolaridade, com a mesma vivência e experiência profissional, e a gente encontra essas diferenças. Você acha que a seleção às cegas, ela poderia ajudar? A seleção às cegas precisa ser relativizada, né? Então, eu vejo muitas empresas começando a implantar a seleção às cegas no Brasil, que vem de uma referência dos Estados Unidos e principalmente da Europa, né? Eu tenho acompanhado um pouco ao longo dos últimos 10 anos, e ela pode ser interessante, mas eu sempre brinco, a diversidade é diversa. Então, não dá pra gente olhar a questão do negro, da mulher, do PCD, do LGBT, de religião, de idade, os 6 grupos que são mais trabalhados, não dá pra gente olhar da mesma forma. E aí depende dos dados que eu tiro do currículo às cegas. Então eu comento com as empresas, olha, quando você faz o currículo às cegas, tira o nome do candidato, o endereço, a idade e manda, né, para a pessoa que está selecionando, certamente a questão de gênero você já resolveu. Porque não dá para saber se é homem ou mulher. E daí a pessoa vai pegar a melhor formação, a melhor qualificação, sem ter noção de gênero. Porém, quando a gente fala da questão do negro, tem uma outra informação lá, que às vezes as empresas tiram, às vezes elas não tiram. Acho que o grande tabu, o grande dilema que a gente tem hoje, que é, tira o nome da faculdade? Porque no Brasil a gente tem uma questão muito séria, um olhar muito sério quando a gente fala de faculdades de primeira linha, as ditas tradicionais, e as faculdades ditas de segunda linha. E a gente sabe que a maioria da população negra no Brasil vem das faculdades ditas oriundas de segunda linha. Então, quando você tira todos os dados, mas mantém lá o nome da faculdade, por vezes você continua mantendo uma barreira para a população negra, porque os currículos das ditas faculdades de segunda linha são tirados do processo e com isso a população negra é tirada do processo. Então o que eu tenho falado, né, para as empresas? Das duas uma, ou façam um currículo às cegas, totalmente às cegas, tirando inclusive o nome da empresa, tirando inclusive o nome da faculdade, ou não façam um processo de seleção às cegas. Ali já dá para identificar então o grupo, né, se negro e baixa renda também, né? E a questão do endereço também. A questão do endereço também. A gente tem algumas regiões do Brasil, né? Como eu tenho trabalhado em território nacional, tem estados onde a empresa me chama, teve um caso agora recente, uma empresa do setor financeiro, e me falou assim, olha, quando você trabalhar aqui diversidade, você trabalha a questão do bairro. Porque dependendo do bairro que a pessoa mora aqui nesse estado, aqui nessa cidade, o gestor da área ele já não quer esse currículo. Porque determinado bairro tem um estigma que ele não vai querer. Então, dependendo do contexto, eu tiro algum outro grupo. Lá eu tirei religião e tirei idade e coloquei bairro para ser trabalhado como um tema central. Você acha que o espaço do negro no mercado de trabalho, ele avançou? E o que precisa realmente para que o negro seja respeitado como profissional? Eu acho que a gente tem avançado muito na temática da diversidade, tem avançado muito na temática da diversidade racial no país. Eu gosto também de fragmentar esse olhar, né? Porque eu acho que toda vez que a gente olha de uma forma mais geral, a gente está perdendo alguma coisa. Então, o que eu tenho dito? Eu tenho dito assim, olha, eu acho que quando a gente olha para a visibilidade, a gente melhorou muito. Né, eu sou da década de 80, nasci na década de 80, durante a minha infância não tinham bonecas negras, desenhos de negros, filmes de negros, né, era uma ausência total. Hoje tem, né, tem produto para cabelo cacheado, desenho, filme, boneca, isso é muito bacana. E eu acho que essa visibilidade, ela se deve um pouco ao fato das empresas terem percebido que grupos diversos são consumidores. Né? Só quando a gente fala de afroconsumo no Brasil, a gente está falando de em torno de 800 bilhões por ano. É muito dinheiro. Né? Então, olhando para o afroconsumo, por exemplo, a gente tem as empresas apostando muito mais em produtos, serviços, marketing, propaganda. Isso é inquestionável. Quando a gente olha para dentro das empresas e começa a se perguntar, tá, além dessa visibilidade, as empresas estão contratando a população negra? As empresas estão desenvolvendo, promovendo a população negra? Aí a gente já pode fazer um olhar um pouco mais crítico, que é assim, olha, contrata de 2010 para 2016, no quadro funcional aumentou um pouquinho, mas aumentou, mas não promove necessariamente, porque na liderança diminuiu de 5,3% para 4,7%. Por que isso acontece?
né? Então, quando a gente olha para dentro, tem muito a avançar, principalmente quando a gente fala das 500 maiores empresas brasileiras. Eu conheço cerca de 5, 6 que são benchmarking, referência, trabalham arduamente, seriamente nessa questão. Tem mais 495 para a gente chamar para atuar junto com a gente. E quando a gente olha do quanto a empresa, a depender principalmente da quantidade de funcionários que tem, né, 10 mil, 50 mil funcionários no Brasil, pode ser um propulsor positivamente para a sociedade, para além do marketing, fazendo ações, campanhas, instruindo a comunidade, né? Então tem um outro papel aí que ainda extrapola o dentro da empresa e vai para um fora, que transcende a questão da comunicação, que eu entendo que pode e deve ser feito. Bom, Liliane, nosso programa está chegando ao final. Quero te agradecer por dividir, né, esse conhecimento com a gente e também deixar um alerta, né? Um alerta de que todos são profissionais, bons profissionais e que o olhar precisa ser diferenciado. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Bom, nosso programa fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Assembleia. Tchau, tchau.